Boa noite, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia desse evento, Mulheres nas Funções de Poder. Trata-se de um evento para refletirmos sobre nós, mulheres, nas funções de poder. Então, sem mais delongas, vamos primeiro agradecer a equipe técnica que tem assessorado essa realização, que é da Secretaria Municipal de Justiça da Prefeitura de São Paulo. O SEJUR, Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do município de São Paulo, cumprimentando na pessoa do Dr. Roberto Angotti Júnior. Quem está pilotando aqui, que não aparece, é a Letícia Colado, essa plataforma chamada StreamYard. Nós temos também os dois intérpretes de Libras. Vocês estão vendo a Mildes e depois vai revezar com o Patrick. Sem delongas, vamos convidar a nossa secretária de Justiça, que vai fazer a apresentação da secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E agora chamo a doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, secretária municipal de Justiça. Pois não, boa tarde a todos, a todas as pessoas, muito obrigada pelas atenções. Estamos no último dia deste encontro, que está promovendo reflexões sobre situação e condições das mulheres, mas observando, né, nosso foco, as mulheres nas funções de poder e o que essas funções do poder, o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o que essas funções de poder podem, né, ou estão fazendo por nós, e é muito. Então, hoje que vamos ouvir a nossa desembargadora, Angélica de Maria Melo Almeida, que vamos ouvir também a doutora Isadora Brandão Ribeiro, que é da Defensoria Pública, representa aqui a Defensoria Pública, e um vídeo que recebemos da senadora, e agradecemos muito, da senadora Mara Gabrilli. Então, hoje estamos finalizando com chave de ouro, esperamos voltar, né, a ouvir essas pessoas, tudo está sendo gravado, vamos refletir sobre todas essas palestras, mas a abertura de hoje cabe à secretária Maria Berenice Janella, que é secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, desta que é a terceira ou a quarta maior metrópole do mundo, São Paulo. Doutora Berenice, a palavra é sua. Muito obrigada, queria dar boa noite, né, a todos, saudar todos aqui na pessoa da minha queridíssima doutora Eunice, com quem eu já tive o prazer de trabalhar alguns anos atrás, e agora nos reencontramos aqui na prefeitura com novos desafios, né, doutora Eunice. Parabenizar a Secretaria da Justiça pela realização do evento, é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre mulheres e sobre mulheres no poder, né? Que é algo mais ou menos novo, né? Se a gente for olhar aí para a história brasileira, mulheres no poder é algo mais ou menos novo, né? Eu gostaria de deixar apenas uma reflexão aqui. Eu sou procuradora de Estado, agora aposentada, fui procuradora durante 32 anos, e ao longo da minha carreira ocupei vários cargos de gestão, né? Primeiro dentro da Procuradoria, depois fora da Procuradoria. E eu queria fazer uma colocação que quando o governador Geraldo Alckmin estava sondando pessoas para irem para a Fundação Casa, né? Na época FEBEM, alguém falou para ele do meu nome, e ele consultou uma outra pessoa, um homem, que eu vou me permitir não dizer quem era, perguntando, o que você acha da Berenice assumir a FEBEM, né, na época ainda se chamava FEBEM,
Aí essa pessoa, este homem, respondeu, não, eu gosto muito da Berê, ela é muito bacana, tal, mas a primeira rebelião que tiver, ela vai entrar debaixo da mesa e não vai sair mais. O doutor Geraldo Alckmin acabou não levando esta opinião em consideração, acabou me convidando para ir para a Fundação Casa, e muitas rebeliões, e 12 anos depois, acho que deixamos um legado para a socioeducação no país, né? São Paulo, que era considerado a lama do sistema socioeducativo, e assim as pessoas se dirigiam a mim, especialmente quando eu ia para Brasília, hoje virou um exemplo de atendimento no socioeducativo. É evidente que isso se deve a um trabalho em equipe, nós tínhamos uma equipe muito boa lá na Fundação, mas isso se deve a muitos olhares femininos também, né? A minha equipe era muito composta por mulheres, a minha diretora técnica era mulher, a minha chefe de gabinete era mulher, e eu tenho certeza que essa minha vivência, essa minha experiência, eu espero que tenha servido de alento para muitas mulheres, né? Porque não é fácil a gente ocupar essas funções de poder, ainda mais num universo mais masculino, como era a Fundação Casa, né? Mas acho que isso vem provar que a gente pode, sim, ocupar essas funções, a gente deve ocupar essas funções, e eu tenho certeza absoluta que a nossa sensibilidade, a nossa intuição, muitas vezes é mais importante do que a presença masculina em determinados ambientes, né? Não foi fácil, como não está sendo fácil agora ser secretária de Ciência Social do município, mas eu acredito que a gente precisa se espelhar em tantas mulheres que vieram antes de nós e gostaria que nós todas fôssemos exemplos para muitas outras que virão e que saibam que é possível, sim, assumir posições de destaque em qualquer dos poderes e que a gente dá conta, sim, de fazer o que tem que ser feito, né? Eu nunca me escondi debaixo da mesa em nenhuma rebelião e a gente conseguiu ir adiante. Eu espero que vocês tenham um bom seminário. Eu vou pedir desculpas porque eu estou com uma outra reunião agendada, com um programa que o prefeito Bruno Covas lançou ontem, de um grande suporte de assistência social no município de São Paulo, e eu vou precisar sair para cumprir essa minha agenda, esse meu trabalho. Mais uma vez, muito obrigada e um bom seminário para vocês. Muito obrigada. Devolvemos a palavra à doutora Kim. Muito obrigada, Berenice. Agradecemos as palavras da secretária da Assistência e Desenvolvimento Social, doutora Berenice Janella, e conforme ela falou, realmente ela acabou vindo da outra reunião para apresentar agora o evento. Dando prosseguimento, então, vamos à primeira palestrante dessa noite, que é a nossa senadora Mara Gabrilli. Antes, um breve currículo dela. Ela é psicóloga, publicitária, foi vereadora aqui de São Paulo de fevereiro de 2007 até fevereiro de 2011. Depois, foi deputada federal de fevereiro de 2011 até o fevereiro de 2019. E a partir de fevereiro de 2019, ela é a nossa senadora da República pelo Estado de São Paulo. Ela foi consultora do livro Vai Encarar a Nação Quase Invisível das Pessoas com Deficiência, da editora Melhoramentos, de autoria de Cláudia Matarazzo, e colaborou com o capítulo Educação para Todos, uma questão de direitos humanos, no livro Educação 2010. As mais importantes tendências na visão dos mais importantes educadores, entre participações e em outras publicações. A senadora nos enviou um vídeo que vamos assistir agora. A todos, quero agradecer à secretária municipal de Justiça, Eunice Prudente, e ao nosso querido prefeito Bruno Covas por esse convite
e quero parabenizar a todas as mulheres nesse evento que celebra o Dia Internacional da Mulher. Para mim é uma honra fazer parte dessa comemoração. É muito gratificante notar que as mulheres brasileiras vêm ocupando cada vez mais espaço nas universidades, no mercado de trabalho, nos centros de pesquisas científicas, na sociedade. Porém, ainda existe um espaço no qual ainda há, infelizmente, pouca representatividade: a política. Foi a baixa participação das mulheres na política que levou o Brasil a ocupar o triste 92º lugar entre 149 países no ranking de igualdade de gênero publicado pelo Fórum Econômico Mundial. O relatório ele analisa o percentual de acesso das mulheres ao trabalho, à educação, à saúde e à política. E tivemos progressos nos 3 primeiros, porém, os outros países têm avançado com muito mais mulheres ocupando espaços na política. Desse modo, a cada ano, estamos perdendo posições. Na primeira edição do estudo, feito em 2006, o Brasil estava em 67º lugar. Perdemos 25 posições e estamos ficando para trás. E é paradoxal, porque esse cenário de poucas mulheres na política não reflete as mudanças da sociedade. Segundo o IPEA, 45% dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres. Esse movimento se acentuou muito nos últimos anos, devido à crise econômica. E só entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram o posto de responsáveis por prover a renda da casa. Temos buscado elevar o percentual de mulheres nas cadeiras do Legislativo e nos cargos de liderança do Executivo. Hoje, contamos apenas com uma cota de 30% de candidatas mulheres, mas ainda temos muito a avançar para que as instituições e seus locais de tomadas de decisão reflitam a força e a sensibilidade das mulheres. Outro levantamento elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pela ONU Mulheres sobre os direitos políticos das mulheres na América Latina colocou o Brasil em 9º lugar entre 11 países pesquisados. México, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia lideram a pesquisa que analisou 40 indicadores. Ficamos atrás até mesmo de países como Guatemala e Honduras, que tiveram períodos recentes de forte instabilidade provocada pelas guerrilhas. A ONU recomendou que deveríamos impulsionar ações que promovessem o acesso das mulheres negras, das mulheres indígenas ao poder público, assim como deveríamos intensificar e fiscalizar a punição diante do descumprimento das leis de cotas. E certamente teremos que combater qualquer forma de discriminação e de violências baseadas em gênero, reconhecendo ainda que, além da questão da cor e da raça, a condição da deficiência também representa dupla vulnerabilidade. E isso vai acumulando vulnerabilidade. Ao longo desses anos, no meu trabalho parlamentar, desde quando eu era vereadora, eu sempre fiz questão de ouvir as pessoas, de consultar a sociedade durante a construção de projetos de lei. Eu tive algumas experiências maravilhosas com as mulheres, durante a relatoria, por exemplo, de PLs na Câmara dos Deputados. Teve um PL que criou a política pública para as pessoas com autismo, e o que visa criar uma política para quem tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e dislexia. Eram as mães que estavam na linha de frente dessas lutas. São elas que se mobilizam e batem de gabinete em gabinete em busca de reconhecimento dos direitos dos seus filhos. Eu aprendi demais com essas mulheres resilientes e persistentes. Hoje, já existe um número expressivo de lideranças femininas nas comunidades, principalmente nas periferias, que atuam com
brilhantismo na defesa dos direitos à educação, ao trabalho e à inclusão social de uma forma geral. Eu tenho muita esperança nessas mulheres líderes. Eu entrei para a vida pública com um objetivo muito claro: tirar as pessoas com deficiência de casa para que elas pudessem exercer cidadania. E eu tenho certeza de que quando uma cidade fica mais acessível e conta com serviços para quem precisa de mais apoios, que é o caso das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, a cidade fica muito melhor para todo cidadão. As minhas pautas ampliaram-se naturalmente e elas absorvem preocupações e demandas dos mais variados segmentos da sociedade. Por exemplo, a população de mulheres e de meninas, as pessoas com doenças raras, a comunidade LGBTQI+, e outras minorias. Jamais abandonarei essas causas, sobretudo em relação aos direitos já consagrados que são, frequentemente ameaçados de retrocesso. Eu trabalho para fortalecer nosso maior capital, que é o humano, e isso passa pelo acesso à educação de qualidade. Um relatório de 2017 da Unesco, ele mostrou que se todos os adultos tivessem chegado ao ensino médio, a pobreza mundial seria reduzida pela metade. E as razões são simples. Em primeiro lugar, a educação vai melhorar as competências das pessoas. Em segundo, a educação vai melhorar a resiliência da população, às mudanças climáticas, aos desastres e pandemias. Em terceiro lugar, o estudo mostra que as mulheres com um nível mais alto de educação vão cuidar melhor de seus filhos. Haverá uma diminuição de mortes por doenças e maiores chances de mobilidade social para esses filhos. E é esse o Brasil que queremos. E as mulheres têm um papel fundamental nessa construção. Maravilhoso a fala da senadora, que nos falou sobre a representação política pela igualdade. Agora eu vou trazer novamente a doutora Eunice e também apresentar as próximas palestrantes. Vamos trazer a doutora Eunice, a desembargadora Angélica de Maria de Melo Almeida, que vai nos falar sobre diversidade e integração da mulher negra no judiciário. E também a doutora Isadora, só um pouquinho, Isadora Brandão Araújo da Silva, que vai nos falar sobre a interseccionalidade, gênero e etnia. Com a palavra, a doutora Eunice. Microfone, doutora Eunice. Ainda emocionada com o depoimento da senadora Mara Gabrilli. Muito obrigada, prezada Mara. E esta sua fala vamos multiplicar, levar a todas as secretarias, as subprefeituras, todas precisam ouvir, né, este recado. Muito obrigada. E, imediatamente, volto a palavra a Kim para a apresentação da nossa palestrante próxima. A doutora Angélica de Maria Melo de Almeida, ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi coordenadora da COMESP, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de São Paulo até novembro do ano passado. Também foi coordenadora do projeto de instalação do Juizado Especial de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Primeira mulher juíza do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Atuou na campanha nacional no âmbito estadual com compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é mais forte. Em 2009, contribuiu com a instalação da Vara da Violência Doméstica contra a Mulher como anexo da 8ª Vara Criminal, mediante convênio com o Ministério da Justiça.
Na Escola Paulista da Magistratura, exerceu a docência nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, especialização em Direito Penal, de 2001 a 2002. Também em Direito Processo Penal, em 2002 a 2004. Foi advogada militante na área criminal durante 25 anos e é sócio fundadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, e integra a Associação dos Juízes para a Democracia, AJD. Com a palavra para falar sobre diversidade e integração da mulher negra no judiciário, a desembargadora Angélica de Maria Melo de Almeida. Microfone, desembargadora. Boa noite a todas as pessoas que participam desta noite, dos trabalhos dessa noite. E eu gostaria de dizer que, além da questão da integração da mulher negra no Poder Judiciário, eu gostaria de refletir também a questão da violência de gênero da violência de gênero contra a mulher doméstica e familiar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de me apresentar. Eu sou branca, tenho cabelos curtos, quase grisalhos, não é? Uso uma blusa preta com enfeites de botõezinhos dourados, não é? E já fui vacinada. Eu começo prestando as homenagens à nossa querida secretária, doutora Eunice Aparecido de Jesus Prudente. Eu acho que eu sou privilegiada na medida em que conheci doutora Eunice nos bancos da academia, quando Eunice era assessora da cadeira presidida pelo professor, não é? Que ela era assessora já e de uma maneira pioneira apresentou talvez o primeiro trabalho sobre discriminação racial e a discriminação e a igualdade jurídica no Brasil. É uma mulher que tem uma militância intensa no movimento negro, que é exemplo para todas nós, para todas as pessoas que se dedicam à defesa dos direitos fundamentais da pessoa. Eu quero também homenagear e apresentar minhas homenagens à secretária Maria Berenice Gianella, que fez uso da palavra e deu início a esses trabalhos, não é? Deixou uma marca inestimável e indelével na organização da Fundação Casa e acho que traz toda essa experiência para a secretaria que hoje preside. Também a minha homenagem à senadora Mara Gabrilli, não é? Que representa a mulher de São Paulo, a mulher paulista, no Senado da República, e de uma forma bastante competente, com bastante combatividade. Minhas homenagens também à nossa defensora pública, doutora Isadora Brandão, não é? Que faz parte de um núcleo muito atuante, como são os núcleos da Defensoria Pública de São Paulo. E eu não posso também deixar de agradecer aqui a colaboração da doutora Letícia e da doutora Bruna e do doutor Roberto, porque graças a eles eu consegui hoje participar deste encontro, né, em razão do auxílio no aplicativo. E não poderia deixar também de apresentar minhas homenagens à nossa mediadora, a doutora King. Feito isto, eu gostaria de começar
a trazer para início de conversa, não é? Ou de reflexão, 2 casos atendidos pelo tribunal. Sabem que eu faço parte de uma Câmara Criminal, a 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, não é? Em que um grupo de desembargadores, uma turma de desembargadores, 3 desembargadores, apreciam os recursos das causas criminais. Portanto, eu gostaria de contar dois casos. O primeiro, há alguns tempo atrás, nossa Câmara, eu fui relatora deste caso, julgou um rapaz que, após ter namorado por 3 ou 4 meses uma jovem, né, não se conformando com o rompimento desse namoro, esperou esta moça na saída de um baile e, com uma navalha, riscou todo o rosto desta moça, uma jovem negra. Imaginem as sequelas que esta moça ficou no rosto. E ontem, nossa Câmara, a 12ª Câmara Criminal, julgou um outro caso também simbólico e muito triste, de uma moça, jovem ainda, mãe de 3 filhos do primeiro relacionamento, se relacionava, vivia com o agressor há 1 ano e pouco, acabara de dar à luz a um casal, gêmeos, né, e foi trancafiada em casa. Trancafiada num apartamento com essas 4 crianças, com essas 3 crianças do primeiro relacionamento e mais os gêmeos. Foi-lhe quebrado o celular, o interfone, ela não podia se comunicar com ninguém, porque esta pessoa que com ela convivia dizia e a acusava de ter traído e que aqueles gêmeos, aqueles filhos não eram dele, que seria de uma terceira pessoa. E, além de trancafiada, em cárcere privada, ele a obrigou a uma relação sexual, ainda com os pontos de uma cesariana, não é? Sob ameaça de morte. Ela foi salva, eu diria até mesmo por uma vizinha, que notou a ausência dela após o parto, não é? Após o nascimento das crianças, dos gêmeos, não é? E foi até o apartamento para conversar com ela, quando foi atendida apenas pelas 3 crianças, uma de 11, uma de 8 e outra de 4 anos, não é? Dizendo que a mãe não podia atender, estava proibida de ir até a porta atender. Esta vizinha chamou a irmã da vítima, da ofendida, e ela foi atendida, enfim, foi submetida a exame. De mostrar com esses exemplos, não é? Que já trazem uma carga violenta, o que é que esses exemplos, estes casos dolorosos retratam? Na verdade, o que é que eles mostram, não é? Na realidade, eu acho que se pode dizer que não é dado à mulher o direito de romper um relacionamento amoroso, ainda que desfeitos os laços afetivos. O rompimento, né, como vimos, pode custar à mulher a violação à sua integridade física, quando não à sua própria vida, a agressão física, moral, psicológica, sexual, no segundo momento, no segundo caso, não é? O que ocorreu? Qual foi a condição desta mulher? A condição de posse. A mulher vista como objeto seu, ele tinha posse, poderia usar e abusar da mulher
enquanto pessoa, não é? E um detalhe bastante importante que normalmente costuma acontecer: a agressão ao rosto, na medida em que isto desfigura a pessoa, na medida em que não há possibilidade de manter um relacionamento comigo, portanto, você vai ficar marcada para sempre dessas condições, não é? Então, refletem, na verdade, são duas situações dolorosas, gravíssimas, não é? Que refletem uma e outra, o quê? Uma estrutura patriarcal e hierarquizada da sociedade brasileira, escravagista, relações sociais ainda marcadas pelo poder, pelo domínio, relações assimétricas entre homens e mulheres. E para enfrentar estes, só uma atuação em rede, esses casos, não é? Só uma atuação em rede dos poderes constituídos, dos órgãos estaduais, federais, municipais, e mais as entidades representativas da sociedade civil. A necessidade de um diálogo, sem esquecer da participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. A necessidade de um diálogo constante sob a perspectiva da violência de gênero, não é? Mas para dar visibilidade a esta discriminação, a esta violência de gênero, nós sabemos, muitas mulheres no Brasil lutaram e lutam, se organizam, questionam hábitos culturais arraigados nas leis, nas decisões judiciais, que também podem reproduzir a discriminação e a desigualdade entre homens e mulheres, a discriminação de gênero, a discriminação racial, e ainda que possam contar com a cumplicidade nesta luta de alguns homens. E fruto desta luta, entendo eu, que nasce a Lei Maria da Penha, desencadeada é certa esse nascimento e acelerado a sua edição pelo doloroso caso da Lei Maria da Penha, em 2006. E há pouco mais de poucos anos atrás, 3 ou 4 anos, também é introduzido no Brasil, no ordenamento penal brasileiro, o feminicídio. O que significa isso? O assassinato, a morte violenta de mulher apenas pelo fato de ser mulher. A Lei Maria da Penha, todos nós sabemos, é considerada uma das leis melhores, uma das 4 leis melhores do mundo na questão de enfrentamento de violência de gênero contra a mulher. É uma lei ampla, visa assegurar a mulher em risco de violência de gênero doméstica e familiar dos direitos fundamentais da mulher. Visa proteger a mulher de violência física, sexual, psicológica, econômica, moral, entre outras. E compreende, por certo, que quando eu falo de mulher, não é? Quando eu falo de mulher, eu falo de várias mulheres. Mulheres negras, brancas, indígenas, periféricas, mulheres trans, imigrantes, mulheres com deficiências, não é? E por que é tão importante o trabalho em rede, principalmente numa época de uma pandemia tão escabrosa, que atinge a nossa população de uma forma tão violenta, não é? Em que hoje o número foi um número maior de pessoas que vieram a óbito no Brasil no dia de hoje. Então, hoje, 31 de março de 2021, é uma data bastante trágica para este país
e para as mulheres, porque nós sabemos que muitas mulheres são atingidas de forma direta ou indireta por esta pandemia. Segundo o levantamento aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos meses de abril, nos meses de março e abril do ano passado, de 2020, no estado de São Paulo, o registro de casos de violência doméstica e familiar diminuiu. Em plena pandemia, em pleno início de pandemia, diminuiu esse número. Então, aparentemente, né, também diminuíram não só os números, mas também os pedidos das medidas protetivas, aquelas medidas protetivas de urgência, de afastamento do agressor do lar, de proibição de aproximação por qualquer meio do agressor com a vítima, não é? Também diminuíram o número de pedidos perante os juizados especiais de São Paulo. Mas seria um dado auspicioso, relevante, não fosse o segundo dado, que este mesmo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança, no estado de São Paulo, registra o aumento de 41% de mortes de mulheres por feminicídio, não é? Em comparação com 2019. E mais do que isso, o número de feminicídio de mulheres negras, uma taxa bastante violenta aumentada, não é? E temos, aqui se pode dizer, temos uma lei avançada, temos índices tão altos. E por que temos índices tão altos de violência contra a mulher? Porque esses índices tão altos de feminicídio, se temos um sistema de justiça específico para cuidar dessa questão, se temos uma lei específica e uma ótima lei para cuidar dessa questão, não é? Como é que se explica isso? Como é que nós podemos avaliar isso? Quando se fala de violência doméstica e familiar, não se está falando, e isso é importante, de uma violência esporádica, de uma violência por motivos aleatórios. Se está falando de violência como um fenômeno sistemático, um fenômeno cultural, que envolve relações pessoais, em que há laços afetivos, sentimentais, não é? Que é patente a dificuldade da mulher romper o ciclo de violência a que é submetida. No Brasil, nós todos estamos inseridos, ainda hoje, infelizmente, em uma conjuntura social em que são assimétricas as relações sociais entre homens, entre as pessoas, entre homens e mulheres. Uma vez imbricadas essas relações sociais com raça, cor, etnia, orientação sexual, idade, origem, ganham uma dimensão muitas vezes duplicada, triplicada para a mulher, não é? A sociedade brasileira ainda guarda uma estrutura patriarcal, escravagista, hierarquizada e exige das mulheres o desempenho de certos papéis, determinados comportamentos que, se não forem observados, podem custar a sua vida, podem custar a vida da mulher. Como ensina Eliette Safiotti, precursora do estudo de gênero, de violência de gênero no Brasil, a mulher deve se ajustar a um padrão socialmente construído. Caso contrário, está justificada a violência. Nós somos ainda uma sociedade complacente com a violência contra a mulher. A sociedade brasileira ainda é complacente com a violência estrutural, culturalmente falando, construída contra a mulher. E eu dizia que na violência de gênero, doméstica e familiar, há laços afetivos,
sentimentais entre a mulher e o agressor, e mais do que isso, normalmente a violência física, psicológica, sexual, econômica é praticada por parceiros, ex-parceiros, namorados, ex-namorados, como esses dois casos que eu fiz referência, né? E tem como um pano de fundo o quê? Um sentimento de posse sobre a mulher. Será minha ou de mais ninguém. Controle sobre o corpo da mulher. O desejo, a autonomia sobre as escolhas de vida, profissional, econômica, intelectual, social. O tratamento da mulher como objeto sexual e a manifestação de desprezo, de ódio da mulher. E no contexto de violência doméstica, as agressões se sucedem de uma forma gradativa, as ofensas iniciais aparentemente sem algum significado, pequenos empurrões, socos, chegam até, nós sabemos, ao golpe fatal. Porque o golpe fatal sempre é precedido por agressões físicas, psicológicas e outras. É patente mesmo a dificuldade da mulher romper com o ciclo de violência. Ela sente-se constrangida em revelar a violência que sofre em sua própria casa, praticado por marido, companheiro, namorado, sente receio em romper o silêncio e medo da vingança do agressor. Portanto, não basta para o enfrentamento da violência doméstica, não basta a atuação de um ente público isoladamente. É importante um trabalho em rede. É importante que as políticas públicas levem em conta a experiência, a vivência da rede de serviços públicos a serem prestados no enfrentamento de violência doméstica. No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem um papel relevante na formação das políticas públicas nesta questão da violência de gênero. Ele instituiu, logo no início da vigência da Lei Maria da Penha, as jornadas da Lei Maria da Penha. E cada ano o quê? Juízas, representantes de cada estado, juízas e juízes e integrantes da equipe multidisciplinar das varas de violência doméstica participam de um encontro anual para discutir, formular e avaliar políticas públicas destinadas ao enfrentamento da violência de gênero, doméstica e familiar. Um empenho do Conselho também na criação de mais varas, porque é necessário, não é? A demanda é grande da população na questão de violência de gênero, a criação, portanto, de mais varas especializadas por todo o Brasil, inclusive em São Paulo, de varas especializadas de violência doméstica. E a iniciativa bastante interessante do Conselho do Conselho do Poder Judiciário, não é? Do Conselho Nacional de Justiça, não é? Foi a criação das Coordenadorias da Mulher. A Coordenadoria da Mulher, que tem por atribuição concretizar as medidas e ações articuladas para promover a efetivação de políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero contra a mulher. É um órgão permanente de assessoria à presidência do Tribunal de Justiça e a ela cabe a coordenadoria da mulher em cada tribunal estadual, em cada estado, em cada um dos 27 estados, não é? A elaboração de sugestões para o aprimoramento da estrutura judicial de combate à violência contra a mulher, o apoio aos agentes do Poder Judiciário, dos juízes e servidores, na prestação dos serviços jurisdicionais e a articulação da rede
de enfrentamento. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de São Paulo atua num órgão colegiado. É integrado por 5 magistradas e eu tive a honra, como foi dito, de participar desde a criação até novembro do ano passado, né? Eu acho que o tribunal, durante a pandemia, trabalhou no atendimento remoto de todas as questões no atendimento da mulher em risco de violência, não é? E tomou algumas medidas necessárias e urgentes para que a mulher pudesse ser atendida. Dispensou o boletim de ocorrência para informar as medidas protetivas de gênero, colaborou na instituição do boletim eletrônico, também para que ela pudesse ter acesso a esta informação através do próprio celular, e lançou uma campanha silenciosa nas redes sociais, informando as mulheres as portas de entrada do atendimento em caso de violência de gênero doméstica e familiar. E uma questão bastante importante que eu gostaria de finalizar e apresentar é a participação do Conselho Nacional de Justiça em política de discriminação racial na composição dos tribunais de justiça de São Paulo, ou seja, no acesso de negras e negros na magistratura de São Paulo. Isto foi um trabalho feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu que as cotas raciais deveriam ser adotadas como critério para o acesso ao Tribunal de Justiça, dos tribunais de justiça, inclusive de São Paulo. Então, isso fez com que dois concursos anteriores, essas cotas fossem adotadas, não é? E nós tivemos a alegria de ter como primeira candidata, como primeira colocada no concurso de ingresso à magistratura, uma magistrada negra e mais outros 13 negros, homens e mulheres, neste concurso. E a primeira colocada de todo o concurso foi uma magistrada negra. Então, nós temos aqui uma atuação, a partir daí, não só a possibilidade de ingresso na magistratura de São Paulo, que nós não podemos deixar de desconhecer que a primeira mulher a integrar a magistratura de São Paulo se deu nos idos de 83. E, portanto, foi o último estado a ter ingresso uma mulher na magistratura estadual, não é? E agora, já em 2019, não é? Uma magistrada negra e assume em primeiro lugar do concurso. Isso nos deixa muito felizes, muito gratificados, na verdade, porque nós temos que ter o olhar da magistrada negra dentro do Poder Judiciário. É muito diferente. Uma mulher branca não pode ter e não tem a visão de uma mulher negra no exercício do poder judiciário. É preciso que nós tenhamos mais a participação
de mais pessoas, de uma população em que a maioria dos brasileiros é negra, nós temos que ter este mesmo olhar dentro da magistratura. Eu acho que isso é bastante gratificante para todos nós, sabermos que esta condição, e mais do que o ingresso, é importante saber que são magistrados atuantes, são magistrados que vêm contribuindo com a sua vivência, com o seu olhar diferenciado para engrandecer o Poder Judiciário de São Paulo. Eu acho que o Poder Judiciário de São Paulo ganhou muito em abrir as portas, embora tardiamente, mas é preciso que isso ocorra em mais vezes e com maior coisa. Não só a participação de mulheres, não é? Nós somos 360 desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo e não temos 10% de mulheres como desembargadores, isso em segundo grau. Em primeiro grau já há uma porcentagem maior, ainda bem, não é? De magistradas, no primeiro grau, um pouco mais de 30%, mas que demora um tempo para chegar em segundo grau, não é? Então, eu acho que é uma situação auspiciosa, não é? Essa integração e essa possibilidade de que o tribunal tem essa diversidade, esse olhar diferenciado para que a justiça possa ser possa se dar de uma forma mais justa, mais tranquila e mais condizente com a população brasileira, com a população de São Paulo. Eu encerro dizendo que a atuação em rede, mais do que nunca, se mostra necessário na questão da violência de gênero, da violência racial, não é? Na medida em que muitos casos chegam ao tribunal por iniciativa de professores, de agentes de saúde, não é? É necessário realmente a intervenção conjunta e integrada dos serviços públicos federais, estaduais, municipais, né? E mais do que isso, é um momento de não deixar que se retroceda, que as conquistas até aqui apresentadas com toda essa luta da população brasileira não retroceda, porque é preciso que nós tenhamos dias mais tranquilos, dias mais justos e dias em que esta rede de enfrentamento de violência doméstica possa atuar de uma forma efetiva. Eu encerro aqui minha manifestação, agradecendo imensamente o convite, agradecendo e cumprimentando mais uma vez a iniciativa pelo encontro, a professora Eunice, a Secretaria de Justiça e a todos os servidores que contribuíram para que esse evento se realizasse. Uma boa noite. Doutora Angélica, profundas reflexões, importantes dados que a senhora nos dá a conhecer. São temas muito sensíveis, porque nós estamos lidando com sentimentos e vidas humanas, vida das mulheres, e por que também não dos agressores que ignoram esse respeito ao sentimento feminino, o direito de ser ela, de ter o corpo, de seguir a sua vida. Muito obrigada pelas essas reflexões. E a educação se dá também pelo modelo. A sociedade, ela se inspira
E por isso esse encontro, para servir de modelo, para servir de exemplo para as demais que estão ali lutando. Agradecemos muito a sua fala, a sua palestra, e agora vamos dar a sequência, trazendo a doutora Isadora Brandão Araújo da Silva. Ela possui graduação em Direito e mestrado pela Universidade de São Paulo, doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, é defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Possui experiência profissional em Direito Penal, Execução Penal, Violência Doméstica contra a Mulher, Legislação e Políticas Públicas Antirracistas. Ela pesquisa também nas áreas de Direito Constitucional, Direito Penal, Criminologia Feminista, Direitos Humanos, Justiça Racial e Estudos decoloniais. E vai falar sobre o tema interseccionalidades, gênero e etnia. Seja bem-vinda, doutora Isadora, com a palavra. Microfone, doutora Isadora. Opa. Obrigada, Kim, pela concessão da palavra. Quero iniciar cumprimentando todos que estão aqui conectados conosco, nessa noite de troca em que a gente tematiza questões importantes dentro dessa nossa caminhada, né, rumo à igualdade de gênero, à igualdade racial. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite que me foi feito pela professora Eunice Prudente, que eu sempre faço questão, né, de tratar como professora em razão de ter sido realmente minha professora na graduação em Direito, na Faculdade de Direito da USP, e desde então a professora Eunice é uma grande referência, uma grande inspiração para mim, e eu sei, posso dizer, para toda uma geração de mulheres negras posterior a ela. Eu quero agradecer também enfim, a todos os funcionários, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Justiça, que tornou possível a realização desse evento, e quero cumprimentar as mulheres que me antecederam, a senadora Mara Gabrilli, cumprimentar a secretária Berenice Janela, e cumprimentar também, especialmente, a doutora desembargadora Angélica de Almeida, que tem um trabalho de destaque, um trabalho de importância no Tribunal de Justiça, dos direitos das mulheres. A gente sabe dos enormes avanços, né, que foram conquistados no período recente, mas posso dizer, enquanto defensora pública, né, com experiência de atuação nessa temática, que nem sempre, né, magistrados estão preparados, né, para acolher e ler de maneira adequada esse problema da violência doméstica e familiar contra as mulheres, e muitas vezes acabam contribuindo para processos de revitimização, né, para acrescer as violências estruturais que já afetam essas mulheres, violências também de caráter institucional. E a desembargadora Angélica sempre foi uma referência para nós que estamos buscando a promoção da equidade de gênero e esse olhar atento às relações de gênero dentro do sistema de justiça e dentro do Poder Judiciário. Então,
tenho um enorme respeito pela trajetória da doutora Angélica. Eu gostaria de iniciar, me convidaram, né, a proposta feita para que eu aborde um pouco todo o debate que existe em relação às interseccionalidades de gênero e raça e etnia, né? Então, eu me preparei para falar um pouco para vocês sobre essa categoria da interseccionalidade, em que dimensões analíticas ela pode ser trabalhada e qual a sua utilidade para as nossas reflexões e lutas por direitos humanos na atualidade. Mas antes, né, de adentrar propriamente nessa temática, eu quero aqui, né, aproveitar que ainda estamos no mês de março, nesse mês importante de celebração de lutas e conquistas das mulheres, nesse evento que se propõe a refletir, né, sobre os desafios para o acesso das mulheres em geral e das mulheres negras também, de todas as mulheres, né, ao poder. Eu quero aqui cumprimentar algumas mulheres negras que têm desempenhado um papel verdadeiramente revolucionário, transgressor nessas instituições que nós temos, nessas instituições políticas que nós temos e que nós sabemos são extremamente, né, permeadas pelo racismo e pela misoginia. Então, eu quero aqui cumprimentar, saudar, dar o meu salve para a deputada estadual Érica Malunguinho, para a vereadora Érica Hilton, recém-eleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Eu quero cumprimentar a deputada e dar um salve à deputada Alessi Brandão. Eu quero cumprimentar a co-vereadora Caroline Yara e a co-vereadora Paula Nunes, que foram recém-eleitas para a Câmara Municipal de São Paulo, porque, de fato, é um ato heróico, considerando as bases estruturadas, né, no racismo e no sexismo do Estado brasileiro. É, de fato, um fato heróico essas mulheres conseguirem ocupar esses espaços, e não só ocupá-los, mas desempenhar o trabalho que tem sido desempenhado. E, muitas vezes, sob ameaças de silenciamento e, muitas vezes, sob ameaças à sua própria integridade física, né, muitas vezes sofrendo ameaças de morte, inclusive. Não sei se todos tiveram conhecimento, mas faz pouco tempo, por exemplo, que a co-vereadora Caroline Yara sofreu um ataque em sua residência durante a noite, enquanto ela estava no local com familiares. A casa foi alvejada por tiros, né, numa clara demonstração de misoginia, de racismo, e por que não falar também de outras discriminações que certamente estão embutidas nesse ato atroz, né? A co-vereadora Caroline Yara, que é uma mulher, né, na verdade, que é uma pessoa, né, intersexo, e que também tem uma militância em prol das pessoas que vivem com HIV, né? E eu acho que não há caso mais emblemático para traduzir a enorme dificuldade, o enorme desafio que significa para nós, mulheres negras, ocuparmos espaços de poder, que o caso de Marielle Franco, né? Marielle Franco, uma mulher negra, lésbica, periférica, que tinha uma agenda absolutamente comprometida com as reivindicações dos movimentos negro, feminista, e que foi assassinada, né, brutalmente, em razão das pautas que ela carregava e em razão de se tratar de uma mulher negra, né? Assassinato este que perdura sem ser solucionado, né? O que fala muito também sobre o valor que o Estado brasileiro e suas instituições
dão a essa vida, às nossas vidas, né? Então, realmente, essas mulheres precisam ser muito saudadas, muito fortalecidas, independentemente da sua afiliação político-partidária, porque todas elas, independentemente das suas afiliações político-partidárias, têm as suas existências e trajetórias profundamente afetadas pelo racismo e sexismo, que estruturam a sociedade brasileira, que dominam as instituições econômicas, políticas, jurídicas, que dominam o campo do imaginário social e todas as nossas representações simbólicas, e que estão, evidentemente, também permeados nas relações interpessoais. É um desafio imenso, de fato, ocupar esses espaços num país, né, em que a presença de mulheres autodeclaradas pardas e negras na Câmara e no Senado juntos é de irrisórios 2,33%. Se vocês forem analisar, e essa informação é disponibilizada, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, esse índice irrisório de representação de mulheres negras no Congresso Nacional Brasileiro, ele é inferior à representação feminina negra no Níger, né, que é um país que tem o pior IDH do mundo. Então, isso fala muito sobre as violências fundantes desse país onde a gente vive, esse país que insiste em apresentar, né, em uma narrativa oficial, uma narrativa fundante de um país racialmente democrático, de um país que desconhece o preconceito, mas, na verdade, todos os dados, todos os indicadores, eu poderia aqui elencar diversos, demonstram que é muito o contrário disso, né? De que a gente vive realmente num país em que as condições para viver, para existir, para sonhar, né, das mulheres negras, elas são as piores possíveis. E, por tudo isso, eu também preciso saudar aqui várias mulheres negras, né, que me antecederam e que demonstram, através das suas histórias, que nós sempre estivemos na vida política, que sempre estivemos nos espaços públicos, que sempre estivemos resistindo a todas as formas de opressão. O que significa dizer que, se nós não estamos devidamente representadas nas instituições políticas, no Congresso, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público e nas instituições de modo geral, não é porque nós não temos participado da vida pública e das principais lutas, né, de direitos humanos desse país, mas é porque nós temos sido reiteradamente, sistematicamente excluídas dessas instituições por meio de políticas discriminatórias mais ou menos evidentes, mais ou menos explícitas, mas todas elas letais em nos excluir desses espaços. Então, para relembrar, e é sempre importante que a gente relembre, né, que nós sempre estivemos, nós mulheres negras, sempre estivemos nas trincheiras das lutas sociais, travando, né, resistindo, buscando novas formas, novos pactos, né, civilizatórios, né, novas perspectivas existenciais. Então, eu quero aqui saudar, né, Dandara dos Palmares, saudar a Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, né, que tem uma trajetória incrível de luta contra o sistema escravista, que participou da Revolta dos Malês, né, e cuja história é muito bem contada nesse livro aqui, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que eu já aproveito também para recomendar. Saudar Helenira Rezende, mulher negra que lutou durante a guerrilha do Araguaia contra a ditadura civil-militar. Saudar Laudelina de Campos Melo, que em 1936, empregada doméstica, fundou a primeira associação profissional de empregadas domésticas do Brasil, no município de Santos. Saudar Creuza de Oliveira,
também uma referência importantíssima da luta das trabalhadoras domésticas. Saudar Lélia Gonzalez, né, que participou da fundação do MNU nos movimentos de redemocratização do país, que participou do coletivo de mulheres Nzinga. Lélia Gonzalez, essa grande intelectual e ativista do movimento negro feminista. Saudar Sueli Carneiro, Luísa Barros, Matilde Ribeiro, Jurema Werneck, Mãe Estela de Oxóssi, todas essas mulheres, Benedita da Silva, né, que apesar, né, de todas as dificuldades, Margarida Maria Alves, Esperança Garcia, né, que apesar de todas as dificuldades geradas pelos efeitos da interseção dos diversos sistemas de discriminação que afetam as nossas existências, né, conseguem se colocar no espaço público e se dedicar efetivamente à transformação das nossas instituições e centralmente das nossas estruturas sociais. Então, a gente precisa entender por que é que, apesar de nós, mulheres negras, termos essa imensa contribuição de luta, né, essa imensa contribuição para o acervo de lutas desse país e para as conquistas democráticas desse país, por que é que nós somos apenas 2,3% no Congresso Nacional? Porque nós somos apenas ainda menos que 10%, por exemplo, na segunda instância do Tribunal de Justiça? Por que é que nós somos tão poucas ainda como somos na Defensoria Pública de São Paulo, né? Em que a gente pode contar com os dedos, né, de uma mão, talvez até, o número de defensoras públicas negras que compõem os nossos quadros. Então, é preciso refletir seriamente sobre essa realidade, né? Refletir sobre as dinâmicas de discriminação institucional, né? Institucionais, que vão fazendo com que nós estejamos alijadas dessas instâncias de poder e dessas instâncias de decisão. E me parece que, de fato, essa categoria da interseccionalidade, ela nos ajuda a entender como é que o racismo e o sexismo vão interagindo entre si para produzir não só a nossa subordinação estrutural, ou seja, a nossa alocação na base da pirâmide social, né, entre os estratos mais pobres, entre a mão de obra mais precarizada, né, mas também ela nos ajuda a entender o porquê da nossa ausência desses espaços de poder e decisão, e porquê, muitas vezes, da subinclusão das nossas agendas de mulheres negras, inclusive dos quadrantes de reivindicatórios de movimentos sociais, né? Então, primeiro, a gente sabe que esse debate sobre a interseccionalidade, ele no Brasil é um debate recente, que se popularizou principalmente, né, através das redes sociais, mas esse é um debate que não é tão novo assim. Essa terminologia, essa nomenclatura, ela foi cunhada pela jurista afro-americana Kimberly Crenshaw em 1989, então aí já se vão, né, mais ou menos 30 anos, e ela desenvolveu essa categoria para buscar entender, né, para que a gente consiga entender melhor quais são as consequências da interação entre dois ou mais eixos de opressão, entre dois ou mais eixos de subordinação. Então, ela busca desvendar a maneira pela qual o racismo, o patriarcalismo e a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios vão criando desigualdades que estruturam as posições relativas de determinados grupos sociais, como mulheres, como crianças, como raças, dentro da nossa sociedade, né? E ela também busca identificar não só a interação entre esses sistemas que criam desigualdades estruturais, por exemplo, como é que o racismo e o sexismo agem para fazer com que, em termos remuneratórios, hoje no Brasil, um homem branco receba mais do que uma mulher branca, que recebe mais do que um homem negro, que recebe mais do que uma mulher negra. Então, a interseccionalidade é uma ferramenta que nos ajuda a entender essas posições relativas, né, desses grupos dentro da sociedade, a partir do momento em que ela lança a luz para os efeitos das interações entre as opressões de gênero
e raça. E também lançar luz para as ações e políticas específicas que vão o tempo inteiro retroalimentando essas desigualdades estruturais. Então, se o racismo ele é estrutural, se o patriarcado é um sistema de poder também estruturante da sociedade, isso é verdade, mas isso não explica tudo, né? Ao mesmo tempo, há o tempo inteiro ações e políticas que estão agindo para retroalimentar essas desigualdades estruturais e que estão também sendo forjadas a partir de dinâmicas de interação de diversos eixos de opressão. Quando a Kimberlé Crenshaw desenvolveu esse conceito, né, ela desenvolveu ele a partir de um caso emblemático que foi levado ao judiciário dos Estados Unidos, que foi um caso em que 5 mulheres negras ingressaram com uma ação contra a General Motors, né? E nessa ação, elas alegavam que a General Motors praticava discriminação racial e praticava discriminação de gênero, porque ela não contratava mulheres negras. Do curso da ação, a General Motors, ela se defendeu alegando o seguinte: olha, mentira, nós não praticamos discriminação de gênero. Por quê? Porque nós contratamos mulheres brancas para exercer as funções executivas, para atuar nos escritórios como secretárias. E ela disse também, olha, não é verdade que nós praticamos discriminação racial, porque nós contratamos homens negros para as linhas de montagem, né, para essas funções consideradas pesadas dentro da empresa. Então, esse caso foi bastante emblemático porque ele revelou o seguinte, que as mulheres negras, elas eram excluídas das linhas de montagem por conta de uma divisão sexual do trabalho que não autoriza a presença de mulheres negras nesses setores de produção considerados pesados. Então, havia contratação de negros na linha de montagem, porém exclusivamente homens, porque as mulheres não eram consideradas aptas a esse tipo de função, e ao mesmo tempo, nos setores em que as mulheres eram contratadas, elas eram exclusivamente brancas, porque as mulheres negras não cumpririam o tal do requisito da boa aparência para ocupar esses cargos. Então, embora a General Motors afirme que ela não praticava discriminação de gênero, porque ela contratava mulheres brancas, e não praticava discriminação racial, porque ela contratava homens negros, a bem da verdade, ela praticava, sim, ambas as discriminações contra as mulheres negras. E o sistema de justiça, nesse caso em particular, deu ganho de causa à General Motors e não reconheceu que as mulheres negras estavam sofrendo discriminação racial e discriminação de gênero por essa empresa. Então, a Kimberlé vai, então, desenvolver essa categoria da interseccionalidade para mostrar que, nesse caso, o fato de as mulheres negras serem afetadas pela discriminação de gênero e pela discriminação racial ao mesmo tempo, fez com que elas tivessem sido excluídas, né, da contratação nessa empresa. Mas não é só isso, né? Há uma exclusão também do ponto de vista, né, das políticas judiciais. Por quê? Porque na interpretação que o judiciário dá ao caso, ele praticamente está dizendo que quando mulheres negras são excluídas, né, enquanto força de trabalho de uma determinada corporação, isso não caracteriza a discriminação de gênero nem discriminação racial. Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? É como se na prática, o que aconteceu é que nós não fomos reconhecidas, né, como sujeitos, como parâmetros para se definir o que é discriminação de gênero e o que é discriminação racial. Ou seja, o protótipo para se definir quando há discriminação de gênero acontecendo é o protótipo da mulher branca. São as experiências das mulheres brancas que são levadas em consideração pelo sistema de justiça para definir quando é que está havendo uma discriminação de gênero. Da mesma forma, são as experiências hegemônicas dos homens negros, né, consideradas parâmetro para se dizer quando há discriminação racial ou não. O engraçado é que, nesse caso, eles alegaram que se fosse reconhecido
né, a ocorrência dessa discriminação de gênero e da discriminação racial em face das mulheres negras, elas receberiam um tratamento privilegiado do sistema de justiça, porque elas praticamente poderiam fazer uso de uma superação em que elas conseguem articular ao mesmo tempo ambos os instrumentos de combate à discriminação, tanto os instrumentos de combate à discriminação de gênero, quanto os instrumentos de enfrentamento à discriminação racial. Então, vocês vão vendo como esse caso ele tem várias nuances que revelam como o sistema de justiça, mas não só, não está muito preparado para lidar com demandas de direitos apresentados por grupos que estão nessa interseção, que estão nesse encontro de mais de um sistema de opressão, né? E esse caso fala muito sobre um processo que é um processo que também a Kimberly Crenshaw chama a atenção, que é de subinclusão. Então, você tem o grupo mulheres, né? As mulheres sofrem violação de gênero, mas não são todas as experiências vividas de discriminação de gênero que são consideradas como tais, né? Então, por exemplo, e isso ela denomina de subinclusão. Então, por exemplo, o fenômeno carcerário, do encarceramento feminino, ele é um fenômeno que afeta prevalentemente mulheres negras e pobres. Por afetar prevalentemente mulheres negras e pobres, esse é um fenômeno que muitas vezes não está alçado à condição de pauta central das reivindicações dos movimentos feministas de cunho mais tradicional. Por quê? Porque não é um problema que afeta as mulheres brancas que ocupam uma posição relativamente privilegiada dentro desse grupo heterogêneo de mulheres. Da mesma forma, muitas vezes, algumas pautas de mulheres negras, né, também acabam sendo preteridas dentro da agenda dos movimentos sociais negros. A própria pauta da violência doméstica contra a mulher negra, muitas vezes, ela não é central nas agendas dos movimentos antirracistas, inclusive porque se alega que esse tipo de agenda reforçaria, por exemplo, a ideia dos homens negros como agressores, como violadores. E a pretexto, né, de manter essa coesão interna, há uma tendência a sobrevalorizar as experiências de homens negros de injustiça e violação de discriminação, de injustiça e de discriminação racial sofridas por homens negros, em detrimento das experiências de discriminação racial sofridas por mulheres negras. Então, basicamente, é como se as discriminações raciais, né, que as violações de direitos e as discriminações raciais que homens negros sofrem e as violações de direito e discriminação de gênero que as mulheres brancas sofrem, elas estão dentro elas podem ser contempladas, elas podem ser reconhecidas e existem remédios e políticas para lidar, mas não para lidar com violações que afetam grupos subincluídos dentro desses grupos, né? No caso, por exemplo, as mulheres negras. Então, esse caso lança luz para todas essas dimensões, né? E aí, o que é importante? A gente pensar que a interseccionalidade, portanto, ela tem várias dimensões, mas eu gosto de ressaltar principalmente duas dimensões, né? A primeira, a dimensão estrutural, e a segunda, uma dimensão política, né? Então, a dimensão estrutural da interseccionalidade tem a ver com as consequências materiais da imbricação de diversos sistemas de opressão. Então, por exemplo, ela é responsável por fazer com que mulheres negras sejam maioria entre a força de trabalho que exerce trabalho doméstico remunerado, né? Então, o que é que faz com que mulheres negras sejam a maioria entre as empregadas domésticas? É justamente o efeito combinado da discriminação de gênero, né, que está fundada numa divisão do trabalho que atribui às mulheres de maneira preferencial o desempenho das tarefas reprodutivas, das tarefas relacionadas ao cuidado, e ela está associada também ao racismo, que historicamente, enquanto produto do sistema escravista, relega as raças inferiorizadas às funções manuais,
já que essas raças inferiorizadas, muito próximas, né, do animal e destituídas da sua condição de humanidade, não teriam aptidão para os trabalhos intelectuais. Então, é a confluência do racismo com o sexismo que faz com que haja essa divisão racial e sexual do trabalho, responsável por atribuir, por fazer com que a sociedade atribua de maneira preferencial o trabalho doméstico precário, não reconhecido, não valorizado, invisibilizado às mulheres negras. Então, essa é a dimensão material da interseccionalidade. Isso tem a ver com os efeitos materiais da interseccionalidade. Agora, a interseccionalidade, ela também tem uma dimensão política, né, que está dada a partir do momento em que as instituições, né, se omitem em relação às demandas específicas de grupos interseccionais, ou seja, de grupos cujas experiências são afetadas por múltiplos fatores de opressão. E essa interseccionalidade no âmbito político, ela também se relaciona com um processo de invisibilização e subrepresentação de grupos no seio dos movimentos sociais, né, desses grupos interseccionais no seio dos movimentos sociais. Então, aqui, essa dimensão política da interseccionalidade dialoga bastante com aquilo que eu vinha falando a partir do caso da General Motors, né? Ou seja, você tem ali, então, trazendo aquele caso, por exemplo, recuperando aquele caso, você tem ali, né, a confluência de uma divisão sexual e racial do trabalho, né, uma divisão sexual do trabalho que afasta as mulheres todas das funções de montagem, e uma divisão racial que afasta as mulheres negras das funções de secretariado, né? Então, a confluência dessa divisão sexual e racial do trabalho faz com que as mulheres negras não sejam contratadas por essa empresa. Mas, então, essa é uma interseccionalidade que tá dada no âmbito estrutural da sociedade. Agora, qual o nível político dela? Ele se dá a partir do momento em que essas mulheres negras acionam a empresa judicialmente e que o sistema de justiça norte-americano, estadunidense, reconhece que não há discriminação de gênero porque as mulheres brancas estão incluídas e que não há discriminação racial porque os homens negros estão incluídos. Então, você veja que há uma omissão, né, um não reconhecimento por parte das instituições de uma realidade específica de discriminação vivida por essas mulheres nessa zona de interseção. Ou então, voltando ao exemplo das empregadas domésticas, o fato dessas mulheres serem majoritariamente negras está associado a essa confluência do racismo, do sexismo, ao longo da história da sociedade brasileira, e está relacionada a essa dimensão estrutural da interseccionalidade. Mas há também um problema interseccional no âmbito político. Por quê? Porque se a gente for estudar todo o histórico de luta dessas mulheres, dessas empregadas domésticas por direitos, a gente vai verificar que, muitas das vezes, as demandas delas por reconhecimento enquanto categoria profissional, por reconhecimento do direito à sindicalização, por reconhecimento do direito à limitação da jornada de trabalho, à hora extra e diversos outros direitos, muitas vezes essas demandas não foram acolhidas nem pelo movimento sindical, nem pelo movimento feminista, nem pelos próprios movimentos sociais negros. Muitas vezes essas mulheres tiveram dificuldades de terem as suas pautas efetivamente representadas nas agendas e demandas reivindicatórias desses movimentos sociais. E isso tem a ver com essa interseccionalidade no âmbito, nessa dimensão política, porque ela produz essa subrepresentação de grupos interseccionais dentro dos próprios movimentos sociais, assim como um não reconhecimento das vivências e violações específicas que nós sofremos por conta das instituições. Então, o Estado brasileiro, apenas em 2013, assegurou e reconheceu às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos reconhecidos às demais categorias profissionais desde a CLT, no início do século XX. E a regulamentação daquilo que foi assegurado em 2013 só veio em 2015. E quando a regulamentação veio garantindo direitos a essas empregadas domésticas, ela disse, olha, empregada doméstica é só quem trabalha acima de 2 dias na semana. E já, portanto, cuidou de limitar e restringir
o espectro das mulheres, o universo de mulheres que seriam contempladas por esses avanços em termos de reconhecimento de direitos. Então, é preciso que a gente observe, então, esses efeitos de interação do racismo e do sexismo nessas diversas instâncias. E há uma outra instância também, que é uma instância representacional, né, em que a interseccionalidade também se dá, né? O racismo e o sexismo operam juntos, por exemplo, para fazer com que nós mulheres com que haja imagens de controle sobre nós mulheres negras, né, que geralmente nos representam ou como a mulher hipersexualizada, a mulata, tipo exportação, né, que possuiria uma sexualidade agressiva, né, um erotismo inato, e, por outro lado, a doméstica, a mãe preta servil, que existe para ser burro de carga, né, de toda a sociedade, e que aceita de maneira obediente a sua subordinação. Essas imagens de controle, elas são representações sociais hegemônicas que buscam determinar os lugares que nós mulheres negras ocupamos na sociedade, né? E elas resultam dessa confluência entre o racismo e o sexismo. Primeiro, o racismo, né, vem para atribuir essa hipersexualização quase animalesca a corpos negros. E depois o gênero entra como estabelecendo, né, que para os homens essa sexualidade inata os converte em potenciais violadores, estupradores, e que para as mulheres negras essa hipersensualidade inata as converte em mulheres à disposição, né, da satisfação dos prazeres masculinos, principalmente dos homens que compõem uma casta e uma elite branca. Então, há também a interação, né, dessas representações hegemônicas construídas a partir do gênero e da raça, e que também vão buscando confinar as mulheres negras, né, a papéis sociais predefinidos, né? E esses estereótipos, né, essas imagens de controle, eles existem para alimentar as relações de poder e manter esse sistema vertical de organização da sociedade, né? O objetivo desses estereótipos, dessas imagens de controle, não é refletir ou representar uma realidade de maneira genuína, mas funcionar como um disfarce, como uma mistificação de relações sociais objetivas. Ou seja, elas são traçadas para fazer com que o racismo, com que o sexismo, né, pareçam normais, inevitáveis na nossa vida cotidiana, né? Então, e muitas vezes, nós, mulheres negras, somos punidas por meio do uso dessas imagens de controle, por nossa assertividade, né, por nosso engajamento na luta contra o combate a todas as formas de discriminação, na luta pela transformação radical da sociedade, né, a partir do momento em que a gente busca desafiar o status quo vigente, nesse enfrentamento concomitante ao racismo, ao patriarcado, ao capitalismo, muitas vezes nós somos atacadas através desses mesmos estereótipos, né, da mulher, da mãe preta, servil, ou da doméstica, da mulata, exportação, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Pensar essas interseções de gênero e raça realmente é essencial para que a gente possa entender essa posição multifacetada das nossas experiências enquanto mulheres negras, para a gente entender a complexidade de como o racismo, o capitalismo e o heterocis patriarcado operam, né? E é essencial para que a gente tenha condições também de exigir das instituições leituras dos problemas que consigam que consigam mensurar os diferentes impactos, né, que tanto o gênero quanto a raça estão produzindo nas nossas trajetórias, né? É preciso que as nossas instituições, né, que precisam urgentemente cada vez mais se democratizar, é preciso que elas sejam capazes de olhar para essas barreiras, né, que afetam o nosso acesso a essas instâncias de poder e decisão, e construir políticas específicas para garantir o nosso acesso,
né? É evidente que a posição inerte das instituições, ela só contribui para reforço, né, do status quo. Então, nós precisamos de políticas ativamente antirracistas, de políticas ativamente antimachistas em todas as instituições, né? Sejam as instituições, né, do sistema político, sejam as instituições do sistema de justiça, porque sem isso nós não vamos ver mudanças estruturais, embora seja possível vermos essas mulheres heróicas que conseguem, de fato, romper com todas essas barreiras e ocupar esses espaços, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, e aí isso traz para a gente a necessidade de pensar as ações afirmativas, evidentemente, mas não só a implementação de ações afirmativas, mas essencialmente o monitoramento das ações. É preciso produzir relatórios, né? Não adianta agora, como aconteceu, instituir cota para negros nos partidos, ou para mulheres nos partidos, mas ninguém fiscaliza, ninguém sabe como essa autodeclaração está sendo prestada, ninguém se preocupa em verificar se esse sistema está sendo fraudado ou não, né? Então, não adianta ter, né, política afirmativa álibi, legislação álibi, política afirmativa álibi, só para dizer, para inglês ver, né, como se diz popularmente, só para dizer, né, que nós somos a tal da democracia racial. Não, a gente precisa sair da mera enunciação e implementação formal de políticas, né, e garantir que elas produzam o resultado que os grupos sociais que lutaram por elas esperam, né? E é preciso avançar também num debate extremamente urgente, que é o do necessário controle social, né, dessas instituições, de todas elas, né? Como é que a gente aprimora os mecanismos de controle e participação social em todas as instituições, porque, sem dúvidas, a sociedade, de modo geral, e as mulheres negras, com certeza, têm muito a contribuir para melhorar a gestão dessas instituições, tem muito a contribuir para a transformação dessas instituições, para a democratização das instituições e para que elas sejam capazes, de fato, de atender todos os cidadãos e cidadãs, né? Então, esse olhar interseccional, esse olhar para as realidades específicas de mulheres negras e de grupos afetados por múltiplos sistemas de opressão é essencial para garantir o acesso desses grupos a esses espaços e instâncias, é essencial para a gente democratizar essas instituições, né, todas elas. Então, acho que é isso, meu tempo aqui se esgotou, não quero me exceder, e encerro mais uma vez agradecendo por essa oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizando a professora Eunice Prudente e toda a equipe da Secretaria de Justiça pela realização desse evento, desse conjunto de palestras. Obrigada, doutora Isadora. Que aula! Brilhante aula, também trazendo conhecimentos, resgatando histórias, um grande aprendizado. Há um pedido, uma solicitação. Você exibiu o livro, certo? Se puder colocar no chat o nome do livro e da autora e a editora, o Sejur, que está dando-nos apoio, eles vão colocar nos comentários para que os internautas possam efetuar a leitura, as pesquisas necessárias. Senhoras e senhores, estamos agora encaminhando para o encerramento. Eu peço e chamo aqui a doutora Eunice, a nossa secretária municipal de Justiça, para dar as palavras e para encaminhar para o encerramento. E também a nossa desembargadora Angélica. Com a palavra, doutora Eunice, o microfone. Microfone, doutora Eunice. Doutora Eunice, por favor, pode abrir o seu microfone, por gentileza.
aqui. Pronto. Agora sim, desculpem aí a minha inabilidade, mas o que eu queria dizer aqui, que quero dizer, é da minha emoção, né? Realmente, doutora Isadora Brandão Araújo Silva, não é a primeira vez que a ouço, foi uma aula, né? Uma aula de dignidade, da chamada à atenção para essa diversidade do Brasil. Emocionada, quero cumprimentar e agradecer a nossa desembargadora, Angélica de Maria Melo Almeida, pela sua contribuição que trouxe para nós o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os compromissos que tem com a diversidade, ainda em construção, a introdução nesse nosso judiciário do Estado de São Paulo, de negros, de negras, lembrando, né, que não é a primeira vez que São Paulo fica assim, sendo o último a tomar certas iniciativas de inclusão social. Então, estamos realmente numa sociedade, né, bastante aí discriminatória e racista, mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós trabalhando para essa diversidade. Então, a desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com demonstrações quase que diárias, sempre, né, das propostas de inclusão, lembrando a todos o que é o judiciário e os seus compromissos com a diversidade, com a justiça. A doutora Isadora dirige esse núcleo na nossa defensoria, já voltado também para a discriminação, para o combate à discriminação racial, para atender os vitimados pelas formas discriminatórias. Isso é muito grave entre nós. Muito, muito obrigada. Quando chegamos a esta secretaria, mais de um mês atrás, o jovem prefeito nos chamou a atenção, o jovem prefeito, Bruno Covas, né, já nos chamou a atenção, né, para essa pirâmide social que expressa a nossa sociedade. Então, é na base larga da pirâmide que estão os pobres, é verdade, os mais pobres, as famílias trabalhadoras, mas também as famílias negras. E nos permitiu, ainda estamos num processo de enegrecimento da gestão, mas nos permitiu trazer figuras profissionais negros, negras, muito respeitáveis já para a nossa gestão. E ela é diversa mesmo, porque está aí essa especialista em direitos do consumidor, que está no PROCON da cidade de São Paulo, que é a Kim, né, que já tem uma experiência do próprio PROCON também, Fundação PROCON, né, do Estado de São Paulo, onde dirigiu o setor de fiscalização. Então, é com essa gente diversa que começamos a trabalhar. Então, senhores, trouxemos, sim, mulheres nas funções de poder, sempre mostrando, né, sinalizando a importância da diversidade para o estado de justiça que buscamos. Mas não teríamos chegado até aí sem a Maria Lúcia Latorre, que é a chefe de gabinete, a Bruna Schwartz, que entrou em contato com muita gente, trabalhou bastante, a Mariana Cardoso, o doutor Adriano, ele é procurador do município e está trabalhando conosco na Secretaria Municipal de Justiça, prestando um serviço, né, aí muito importante. Na assessoria, então, temos a doutora Kim, que os senhores acabaram de conhecer, mas ontem os senhores estiveram com a doutora Cleusa Guimarães, e antes de ontem, no primeiro dia, a doutora Regina Santana. Mas temos também o Marcos Vinícius Bonfim, atuando lá conosco. Então, senhores, a própria Secretaria Municipal de Justiça, ela já é diversa, vai ficar, espero, ainda mais diversa, estamos lá em construção, né? Estamos lá trabalhando. E
para o sucesso que os senhores estão notando, a nossa parceria com o Centro de Estudos Jurídicos, né, o CEJUR, foi fundamental. Então, também aqui, momentos de agradecer. Agradecer o Dr. Roberto Angotti Júnior, que é o procurador que dirige o CEJUR nesse momento, e todo o seu pessoal, né, a Letícia Colado, que trabalhou conosco esses dias, e muitos outros colegas lá do CEJUR, que também contribuíram para que desenvolvêssemos esse trabalho. Então, é um trabalho coletivo, por isso que deu certo. Todos acompanhamos no dia de hoje a Mildes, o Patrick, onde também esteve o Tiago, que são intérpretes de Libra, que também atuaram conosco nesses dias. Só agradecimentos, né? E também me chamou muito a atenção, faz um mês e pouco que estamos trabalhando nessa gestão, né? Eu também tenho que confessar minha admiração e respeito pelas secretárias. Pelos secretários, todo o respeito e todo o amor. São cavalheiros, simpáticos e, sobretudo, né, profissionais, políticos respeitáveis, levando, né, as providências na proteção do povo nesse tempo de pandemia. Nós temos, né, as reuniões, os grupos de WhatsApp, então dá para entender o valor e o empenho de todo o secretariado. Mas peço licença para confessar minha admiração e respeito pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso, a secretária municipal de Segurança Urbana, Elza Paulina Souza, a procuradora-geral do município, que esteve aqui conosco também, a Marina Magro Martinez, a nossa secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, Silvia Greco, a nossa secretária e sempre ex-prefeita, sempre querida, né? A secretária municipal de Relações Internacionais, a Marta Suplicy, a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a Berenice Janela, que trabalhou conosco hoje, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a secretária Ana Cláudia Carleto, que trabalhou conosco também nesses dias. Enfim, temos, né, aí 8 secretarias capitaneadas, né, por mulheres muito sérias, muito responsáveis, compromissadas, né, com essa visão social e antirracista, né, antissexista, olhando a base da nossa sociedade para, sim, promovermos um serviço político, né, decente, constitucional, que é este o nosso compromisso. Então, mulheres nas funções do poder se despedem de todos, sem deixar de mandar um abraço lá à nossa Mara Gabrilli, que mandou esse material tão rico, que vamos enviar para as subsecretarias e para as escolas, até porque temos subprefeitas aí, né? E temos também as secretárias executivas nas diversas secretarias, há muitas mulheres atuando nessa gestão. Então, uma boa noite, um abraço apertado a todos, porque nesse ambiente virtual, né, o distanciamento é necessário, essa septuagenária que lhes fala já se vacinou, né, vou tomar ainda a segunda dose, mas já estou animada, já me vacinei pela primeira. Então, só agradecendo às autoridades que promoveram a vacinação, acreditando na ciência, promovendo agora também o governo do município de São Paulo o oxigênio necessário para os vitimados da Covid. Edson Aparecido, meus parabéns, que é o nosso secretário da Saúde, né? Municipal da Saúde. Mas, então, um abraço afetuoso a todos, uma boa noite,
Vamos voltar em breve a nos encontrar, porque a semana que vem, segunda-feira, dia 5 de abril, nós vamos iniciar o curso de Direitos do Consumidor, valorizando muito, né, esse nosso compromisso com o PROCON da cidade de São Paulo, e vamos receber o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, um dos mais importantes consumeristas brasileiros e conhecido também internacionalmente. Ele vai fazer uma apresentação do curso, né? Depois teremos, na semana seguinte, a aula magna do Dr. Brito Filomeno. Então, imaginem que curso vem aí, coordenado aí pela nossa especialista, a doutora Kim. Então, um abraço grande a todos. É com as críticas que a gente avança. Por favor, critiquem o meu trabalho. Eu quero assumir todos os defeitos aí e dificuldades que aparecerem nesses serviços prestados pela Secretaria Municipal de Justiça. Assessoria, os funcionários, eles estão sempre seriamente empenhados e acertando sempre. Quem erra somos nós, que estamos aqui, né, como responsáveis, e temos que assumir. Então, por favor, me critiquem, porque todas as vezes que me criticaram, eu avancei na vida. Abraço grande, beijo aí, tudo de bom.